Olá, gente! Vamos aqui para mais uma live do Bastidores, hoje aqui com a Mari do Power Ballet Oficial. Estamos aguardando ela entrar. Oi, Gênesis Valentina! Gente, eu não enxergo, tá? Essas letrinhas pequenininhas. Bem-vinda à nossa live. Estamos aguardando um pouquinho a Mari entrar pra gente poder começar. Oi, Rosana! Mais uma vez aqui com a gente, graças a Deus. A Rosana tá em todas, gente. Amo, amo, amo. Estamos só aguardando a Mari entrar, o Power Ballet entrar pra gente poder fazer essa live super importante de hoje. Todas as lives que a gente fala, eu falo isso, né, gente? Porque todas elas são de um assunto super importante, que é, a de hoje é recuperação. Uma coisa que eu estou precisando, entendeu? Recuperação na dança. Qual que é a importância disso? Como que isso vai afetar na vida dos nossos bailarinos? Né, da vida até dos professores de dança também. Oi, Carol, bem-vinda à nossa live, que bom que você está aqui podendo assistir. A gente está só aguardando um pouquinho a Mari entrar para a gente poder começar sobre o nosso assunto de recuperação na dança. Super importante, né, gente? Igual eu tava falando, eu tô precisando aqui, né, para minhas olheiras, de quem tá mudando de país de novo. Voltando para o nosso querido Brasil verde e amarelo. E aí, no meio de uma mala e outra, estou aqui para fazer essa live de hoje com vocês. Pessoal, aproveita aqui para informar, a nossa plataforma já voltou para o ar, ok? A gente já tinha tirado a plataforma para fazer algumas atualizações de materiais, então agora a plataforma está mais que atualizada. Olha aí o Power Ballet, uhul! Tá entrando. Olá! Tudo E bom? ficou pausando. E aí, tá dando Tá, agora? tá dando uma congeladinha. Não sei se é só pra mim É. ou se é pra. Oi, Sou eu Leda. que tô congelando ou você? Diz aí, Leda, quem tá congelando? Bom, na verdade deve ser a minha internet. Minha internet não tá maravilhosa aqui neste lugar onde estou estacionada. Mas vamos tentando. Tá Ah, dando, você tá parada, né? Tá bom, vamos sim. tá Tô dando pra... tentando achar. Tá dando pra ouvir. Se ficar muito picotado, aí eu te falo, tá? Tá, beleza. Então, hoje, super assunto maravilhoso, né? A Mari tá ok pra mim. A Leda falou, então é a minha mesmo que Tá, tá faltante. Mas a gente vai conversando, qualquer coisa, Mari, você comanda. E aí eu vou tá dando os pitacos bom, a partir do momento que a live for entrando. E tá tava bom. brincando aqui antes de você estar conversando com o pessoal, falando que nosso assunto de hoje, né, sobre recuperação, uma coisa que esse ser aqui está precisando. Todos nós, né, Barbicha? Nossa, aí falando que assim, enquanto a gente vai conversar sobre esse assunto, enquanto eu faço uma mala e outra, tem tempo de dormir, mas vamos lá. Aí a gente vai falar o que que isso causa no corpo das pessoas que podem ver aqui nas minhas olheiritas, né? Alguns dos resultados, mas que não é só estético, né? A falta de Não, de recuperação, forma ela alguma, pode né? atrapalhar a performance do bailarino. Aham. Então, essa aqui é a parte mais importante que a gente tem. Oi, Aline! Aline juntou! Então, Mari, você quer começar a falar um pouquinho do assunto? Posso falar. Eu estou tentando catar aqui dois artigos, tá? Já achei aqui que eu queria depois mostrar umas escalas de exercícios, né? Então, explicando assim brevemente como surgiu esse assunto. Na verdade, né, Bárbara, lá naquele webinar que a gente fez sobre periodização, Sim. que tá lá na plataforma dos bastidores, o webinar, que foi Sim, muito legal, muito bacana. foi A gente maravilhoso. já, a gente já falou sobre a questão do repouso, da recuperação, né?
Uhum. E a gente introduziu, né, essa ideia, e eu acho que, para começar, é um dos pilares de saúde, né? Tipo, exercício físico, alimentação e o descanso adequado. Essas três coisas têm que estar funcionando de forma orgânica, né? Para funcionar, no geral, a saúde, nosso Até corpo físico e mais mental, né? isso, mais do que a palavra descanso, né? Às vezes a gente pode usar melhor a palavra recuperação. Porque quando a gente fala às vezes de Isso, descanso, a maioria das pessoas entendem que seria dormir mais ou deitar em casa no sofá assistindo televisão. E não é necessariamente esse descanso que a gente está falando, exato, né? Ele pode até incluir exato. essa parte, mas não exclui outras coisas, né? Inclusive, Exato, até inclui o nosso sono e tal, o nosso tempo realmente fazendo nada, né? Mas não é só isso, né? A gente tem estratégias para fazer a recuperação de forma ativa também, né? Que a gente pode comentar um pouquinho mais para frente, né? é, com certeza. Então, lá naquele webinar da periodização, a gente já introduziu falando da importância do descanso, da recuperação, vamos falar aqui recuperação, né? Que é o termo mais adequado para... Oi, Fabi, que saudade! Então, a gente já introduziu naquele webinar falando sobre recuperação. E agora, na verdade, eu estava escrevendo um capítulo para o livro da Bárbara Não, sobre... meu livro que eu tô editando, né? Não é meu, não, o livro é nosso. Ah, Maravilhoso, né? Que vai sair esse ano. Eu estou escrevendo sobre periodização, e aí eu estava relendo uns artigos sobre carga de trabalho, sobre mensuramento ali, mensuração da carga de trabalho do bailarino diária, né? uhum. E aí eu percebi que algo há de errado no reino de... Quer dizer, a gente já sabe, né? Que algo há de errado no reino de Nárnia e na dança, que é a questão da quantidade versus qualidade, que a gente está batendo nessa tecla, né? Há muito tempo. Há muito tempo não, né? Mas assim, a medicina da dança tem trazido isso à tona, né? A qualidade do nosso treinamento versus a nossa quantidade. E Uhum. aí esses artigos me chamaram a atenção novamente para essa questão do descanso, né? Do tempo de descanso. Um artigo diz aqui, né, que os bailarinos, nenhum bailarino da companhia de balé, né, nesse artigo que depois eu vou mostrar, tem 1 hora de repouso seguido, assim, né, durante o seu dia de trabalho, suas 9 horas de trabalho. Então, num Nossa Senhora. acompanhamento de 9 horas, você não tem 1 hora de pausa, então você não consegue, por exemplo, fazer uma refeição, né, Bá? Porque como é que você vai se alimentar, fazer a sua digestão e retornar ao exercício, né? Exato. E aí, isso vai gerando uma série de dificuldades, que são as nossas dificuldades nutricionais, que a gente não se alimenta bem durante o nosso dia a dia. E aí, aquela tríade que a gente conversou sobre o exercício físico, o descanso e a nutrição, já começa a se embananar toda, né? Uhum. Então, assim, esse artigo fala... E uns bailarinos, na verdade, tinham menos do que 20 minutos de pausa, assim, né? De descanso durante essas 9 horas de treino, né? E o que é assim, interessante a gente pensar é que dentro desse tempo... Barbicha, voltou? Tá voltando. Voltou. Oi, voltou. Voltou. Ah, isso, Não, aí você então, estava assim, a dizendo gente do fica... É. E aí você transfere, a gente não tem estudos ainda com estudantes, né, com escola, mas como a gente viveu essa realidade na nossa vida, né, por muitos anos, a gente sabe como é que é para o estudante, que ele vai para a escola de manhã e aí depois chega na academia e fica até o final do dia lá né? fazendo milhões de aulas, milhões de ensaios, milhões
de coisas, sem se alimentar, sem descanso adequado, e depois chega, às vezes ainda tem atividades extras, né? Inglês, outra coisa que precisa fazer. Então, é realmente um assunto muito relevante. A gente chegou a comentar sobre uma campanha que saiu da One Dance, que é aquela organização aí no Reino Unido, né, de apoio à dança. One Eu vou Dance. até ver aqui de quando que era a campanha do Dance Need Rest, né, Aham. que a gente chegou a comentar aqui, Uhum. onde eles começam a alertar, na verdade, todo mundo da dança sobre essa necessidade da recuperação adequada. Uhum. E eles lançaram uma campanha até pedindo para as pessoas postarem nas redes sociais fotos, né, dos bailarinos com a hashtag Dance Need Rest. E eu não consegui carregar. Deixa eu ver se eu carrego aqui. Mas já tem um tempo essa campanha. E aí eu acho que é um É. tema para Aí é já até a engraçado. debater, Porque, né, a é, discutir, porque a gente tem na Peraí, deixa eu só ver aqui, ó. tá. 2014, olha quanto tempo tem já essa campanha, É, eu né? ia falar, na verdade, desde quando eu comecei a frequentar o I-Adams, que para quem não sabe, né, é a conferência que a gente tem, que eles chamam chamava de Annual Meeting, e agora eles estão chamando de conferência mesmo, do International Association for Dance and Medicine Science. Desde quando eu comecei a frequentar, que foi em 2014, que eu já vi, que eu vejo já essa associação, que é a maior associação que a gente tem das ciências da dança, né, internacionalmente, e eles já vêm discutindo o repouso na dança e a necessidade da recuperação. E isso muito vem, na verdade, da quantidade de artigos que foram publicados com lesão em bailarinos. Então, Uhum, mais que a gente ainda não tenha como medir qual que é a recuperação adequada, porque a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas assim, como a gente ainda não uhum, medir essa recuperação adequada depois de uma aula de balé, depois de uma aula de contemporâneo, ou depois de uma aula de dança de salão, independente da modalidade que você esteja dançando, como a gente ainda não tem estudos nessa área, o que a gente consegue saber? Que a recuperação não está adequada porque os bailarinos estão se lesionando. É um dos pontos que pode significar. O outro ponto pode ser que os bailarinos não são fortes suficientes para poder dançar e colocar o corpo deles na demanda que a própria dança exige. E aí os artigos, então, eles começaram a pesquisar, eles meio que viram essas duas hipóteses, né? E tentaram, então, separar e vamos uhum. ver se essa hipótese aqui ela é melhor do que a outra. E ela é É. mais importante que a outra, né? E aí muitos artigos vieram depois, dizendo da importância do condicionamento físico complementar para a dança, Uhum. falando que os bailarinos não são fortes, que foi inclusive um resultado que você encontrou no seu mestrado, né? Que eu encontrei no meu Foi. mestrado, doutorado, que os bailarinos, infelizmente, não tinham as capacidades físicas, exceto flexibilidade, Tão melhor bem desenvolvidas, não né? desenvolvidas comparados com a população normal, que infelizmente eram ou sedentários ou fisicamente ativos. Ou seja, aquela pessoa que vai na academia de vez em quando, que joga, faz uma modalidade esportiva aqui, mas que não treina não utiliza o corpo como uma profissão enquanto a gente faz. E aí, É. ainda não chegou nessa parte que pesquisa, ok, a gente tem que descansar, a gente tem que recuperar. Como? E Uhum. não existe uma resposta certa, né, Mari? Não existe É. um número que fala, ó, você tem que dormir 8 horas por dia e fazer só 5 horas de aula. Não existe isso. Não é isso ainda. É, Ainda, né? Pode ser que a gente chegue a ter mais para frente com mas alguns não estudos é. que consigam fazer a medida de intensidade, né? Que é uma dificuldade que a gente tem de controle de carga interno da dança, para a gente fazer essa avaliação de forma mais precisa. Mas a gente tem algo como você falou, né, Bárbara, que é algo visível ali, que é a questão da fadiga, né? As duas questões principais de lesão no bailarino, que são o overtraining e o overuse, que são questões modificáveis, né? Que a gente pode
começar a mexer os pauzinhos ali, né? Então, por mais que a gente não tenha algo preciso de tempo de descanso, a gente precisa ver que tem algo errado aí, né? Aham. E aí, mas aí tem mais uma coisa, Mari. Talvez, eu fico pensando assim, talvez a gente não vai encontrar essa fórmula mágica, porque ela é Uhum, individual. Então, assim, a gente pode ter algumas ferramentas para estudar a individualidade de cada um em relação a esse período de recuperação. Então, às vezes, para você sim. que tem uma capacidade aeróbica mais alta, mesmo que a A dança seja recuperação vai ser mais prioritariamente, rápida. né, anaeróbica lática e tal, a recuperação vai ser mais rápida do que para mim, que não tem uma capacidade aeróbica tão boa. E aí a gente fica pensando, ah, mas aí o bailarino então deveria correr, deveria fazer bicicleta e tal. Depende, vamos ver, né? É, Talvez a gente tenha que treinar o aeróbico sim, mas será que também acrescentar mais uma atividade no dia a dia daquele bailarino vai resolver exatamente o que a gente está tentando falar, que é a recuperação, é. né? Então, isso que a gente tem que ter. Aí a gente entra numa discussão interessante também, né, Bárbara, que eu tento bater assim para as pessoas que estão ainda, né, dançando, estão na frente, que o nosso treinamento, como a gente já mostrou pela ciência da dança, que os bailarinos precisam de um treinamento extra ao que é ofertado nas aulas de dança, né, que não é suficiente para fazer grandes modificações em capacidades físicas relevantes para a dança, como força, condicionamento cardiorrespiratório, e a gente precisa fazer um trabalho diferenciado, e a gente ainda entende, a gente ainda vê esse trabalho agora sendo feito, né? Acho que tudo são steps, né? São passos que a gente vai dando. A Ah, gente vê esse trabalho já sendo, às vezes, incorporado, não, desculpa, sendo realizado, mas como extra, como uma aham, coisa extra classe, como uma coisa a mais do que o bailarino está fazendo. Então, assim, não organizando de forma com que isso seja parte da rotina do bailarino. E aí eu acho que é o nosso segundo passo. É entender que a preparação física ela é base. Ela é parte do trabalho do bailarino. Né? hum. O bailarino não vai dançar 8, 9 horas por dia e depois ter que ir para a academia complementar o seu treinamento. Isso já Ele, de deveria estar repente, incluído, né? Dentro da rotina da companhia, da escola. exato. Ele, de repente, Bárbara, vai ter que deixar de fazer umas 2 aulas por semana, ou a gente vai ter que otimizar essas aulas de dança, de balé, para que seja feito um trabalho físico mais é, produtivo ali. E aí, de repente, ele vai ter que deixar de fazer ou diminuir o tempo dele de aula para que isso seja parte da rotina dele, porque a gente quer evitar que seja mais uma coisa para gerar um overtraining no bailarino, que é o que a gente tem, né, de recorrente para lesão e tudo mais. Exato. Então, é muito curioso, né, a gente pensar nisso, né, Bárbara, que você falou. Então, as duas hipóteses que são ou os bailarinos não têm as capacidades, que já estão, né, os estudos já estão comprovando, não temos as capacidades físicas tão bem desenvolvidas para o que a gente deveria ter, né? A nossa aula não nos prepara para o que a gente precisa na hora da performance, na hora de dançar. E ao Uhum. mesmo tempo a gente não tem, a gente está sempre em fadiga, né? Sempre numa recuperação inadequada, né? Sempre com uma falta de Tá. recuperação. Então acho que bate exatamente naquele ponto assim, será que o nosso trabalho é eficiente? Uhum. Aí até disso que você falou da recuperação inadequada, eu fiz 3 curvinhas aqui para a gente discutir. E gente que está assistindo, Tá. participem, façam perguntas, compartilhem o conhecimento de vocês também. Esse bate-papo a gente tá, eu e a Deem Maria, sua opinião. falando aqui, mas é de É, todo mundo, né? Então, É. ó, Dê a sua opinião quanto à sua vivência também, né? Do que você viveu na dança com relação a essa coisa da recuperação, do descanso, né? Eu exato. sempre lembro que eu chegava na segunda-feira super bem, super bem na sala, assim, né? Então era o dia que saía a pirueta, que saltava, que porque eu tinha descansado, né? Eu tinha me recuperado, né? E você vai acabando a semana já meio esbudegado, assim, né?
Então, Com eu acho que é visível no nosso corpo o que é uma boa recuperação faz pra gente, né? com certeza. Fala dos Aí, seus aqui, ó, 3 pontinhos. dá pra ver aqui? Isso. Então, gente, não sei se está ao contrário aí para vocês, mas olha só. Vamos supor, essa linha aqui que a gente começa é como se fosse a minha performance. É o que a gente chama de homeostase, que é o ponto que meu organismo tá tranquilão lá tá acostumado com a sobrecarga que eu tô dando e tudo mais. Aí eu vou e eu faço um exercício. As pessoas acham que você faz um exercício e a sua performance vai aumentar, mas não é bem assim, porque o exercício, ele causa um estresse no seu organismo. Então, ele te tira daquele Sim, sistema de homeostase, balança tudo lá, e ele causa microlesões, que são saudáveis. A palavra microlesão não é errada. O que é ruim para o seu corpo são as macrolesões, que são quando as microlesões não recuperam. Aí você pode ter uma macrolesão aguda por falta de recuperação. Então, aqui, ó, a gente tá aqui na homeostase. Aí eu fiz um exercício, tive um estresse, meu corpo cansou, minha performance diminuiu. Beleza. Aí eu recuperei, fui lá para casa, descansei, dormi. No dia seguinte, eu fui fazer aula de novo. Mas, não vamos falar de dia seguinte, tá, gente? Senão vocês vão achar também que eu tô falando que um dia é suficiente para recuperar. Mas vamos dizer que eu fui para casa, recuperei adequadamente o tempo que eu precisei recuperar, e essa recuperação foi realmente eficaz. E aí a gente tem um período, quando eu tenho a recuperação, eu volto para aquela linha minha de performance que eu estava antes. Mas qual que é a parte legal? Quando a minha recuperação é adequada, a gente tem o que a gente chama de supercompensação, que é uma eu vou melhora para no cima. padrão, é uma melhora naquele meu padrão inicial. Ou seja, minha performance não está nessa linha aqui mais, ela já está nessa linha aqui. Aí eu vou, faço o exercício, tenho uma queda porque eu estressei o meu corpo, depois eu recuperei, voltei para aquele padrão original, e depois eu supercompensei. Ah lá, aumentou de novo. Então, essa curvite, assim, ó, é o que a gente quer. Não é que a gente não vai ficar cansado. Quando eu tô cansado, eu tô aqui. Quando eu tô cansado, eu tô aqui. Quando eu tô cansado, eu tô aqui. Mas eu dou tempo pro meu corpo recuperar e supercompensar, tá? E o que Agora que eu acho, acontece Bárbara, quando a gente não tem... Oi? porque tá meio travado, mas ali no final eu acho que ficou mais visível para a galera e deu para entender essa ideia, né, de que a gente dá o exercício físico é um estressor, né? A gente dá um estresse ao corpo, ele vai cansar, Tá. vai fadigar e vai responder a esse estresse. Ele respondendo esse estresse adequadamente é onde a gente tem um ganho de performance, né? É um ganho, isso, agora tá bom. Aí, e aí, cada vez que a gente vai subindo essa curvinha, a gente vai tendo a melhora da performance. Quando uma Exato. pessoa está em overtraining ou um burnout, né, com algum desses estágios, o que acontece? A gente não consegue fazer essa supercompensação. Ah, maravilha! A gente não consegue fazer essa supercompensação. Então, o nosso corpo passa a não responder tão bem e a gente vai partindo cada vez mais de baixo para dar essa resposta ao Na exercício, verdade, né? esse aqui, né, Mari, seria a curva de quando eu tenho um estresse, que é o exercício, aí eu recupero, mas ó, continuei, eu não supercompensei, Não, não, não melhorou nada, ficou na melhorei mesma ali. nada. Eu dei um estresse no meu corpo, voltei para o mesmo nível. Dei um estresse, voltei para o mesmo nível. Isso daqui seria até bom, mas não é isso também que acontece, né, Mari? O que Não, é, acontece não, e normalmente não é isso que é a essa gente daqui. quer, né? A gente quer melhorar a performance, né? E o que acontece é essa daqui, né? A gente dá um estresse, aí a gente nem recupera direito nem para voltar lá na mesma linha. Antes da gente recuperar, a gente dá outro estresse. Antes de recuperar, dá outro estresse. Então, na verdade, vai diminuindo a sua performance até um ponto que seu corpo vai machucar. Entendeu? Sim, exatamente. E aí a gente tem, enfim, como a gente fala, né, na dança, já vou até entrar aqui, que tem uma pergunta aqui da Vanessa. Ó, boa tarde, gostaria que vocês abordassem em algum momento sobre os tipos de treinamento no balé e seus respectivos
tempos de descanso, né? E como a gente falou, a gente não tem isso exato para a dança ainda, né? Porque a gente tem, na verdade, o balé ele é classificado como um exercício intermitente, com estímulos aeróbios e anaeróbios, e isso tudo influencia para a gente pensar no tempo de descanso adequado. Por quê? Se eu tenho um estímulo que ele é anaeróbio, né, que a gente tem lá as vias metabólicas, né? O que que é isso? Um estímulo anaeróbio, um estímulo aeróbio. A gente tem que produzir energia para o nosso corpo, a gente tem que produzir uma molécula de energia específica que a gente chama de ATP, que é o nosso combustível, né? Como se fosse ali a gasolina para a gente realizar todas as funções bioquímicas do nosso corpo. Dependendo do estímulo que eu dou para o meu corpo, da intensidade desse estímulo, eu uso uma via aeróbia ou uma via anaeróbia. As vias anaeróbias são vias que eu não preciso de oxigênio. Eu estou usando ali o ATP que está no meu músculo, que é uma coisa mais rápida. Então, quando eu tenho um estímulo de muita intensidade, né, que eu vou fazer alguma coisa muito rápida, um levantamento com muito peso, ou um salto, uma explosão, eu estou trabalhando potência, eu estou usando predominantemente uma via anaeróbia. E aí, esse meu tempo de recuperação vai ser um pouquinho aqui para uma via aeróbia, onde eu estou numa intensidade um pouquinho mais baixa. E tá aí, essa é a dificuldade da dança, né, Bá? Porque a gente tem ainda muito entremeios, dependendo também do estilo de dança, a gente ainda não consegue classificar uma predominância metabólica. Exato. E ainda tem, assim, alguns estudos tentaram classificar essa predominância metabólica, igual você está dizendo, e aí eles meio que classificaram mais ou menos, né, o balé clássico, como você disse, como uma atividade que vai variar um pouco ali entre o anaeróbico lático e o aeróbico. Mesmo assim, ainda tem diferença, gente. Ainda tem um estudo muito interessante que avaliou os bailarinos dependendo da posição que eles tinham dentro da companhia. E aí eles viram que os bailarinos que eram solistas, eles tinham a maior exigência da capacidade anaeróbica lática, porque o bailarino entra no palco... Mais explosão, potência. Super, super difícil. Explosão, potência de 40 segundos, 1 minuto, 2 é uma coreografia longa e sai do palco. Estímulos curtos, né? Ou seja, estímulos curtinhos, mas é aquele bailarino mais forte, com mais explosão, que a gente chama aquela bailarina é uma cavala, salta muito. Esse é o perfil do solista, né, Bá? Isso. Parece ser. Mesmo que seja uma coreografia de adágio, ela é uma intensidade muito grande com pouco tempo, né? E teria o corpo de baile que está no palco por horas, fazendo coisas que não são tão intensas, né? Eles dançam ali um pouquinho, fazem um mise-en-scène, não para nunca, mas não faz uma coisa tão intensa. Então, os bailarinos de corpo de baile, eles deveriam ter a capacidade aeróbica mais trabalhada. Mas aí tem mais uma outra coisa que é um problema. E esses outros estudos mostraram também que a dança de salão, a dança do ventre são atividades mais aeróbicas comparado com o balé clássico e o contemporâneo. Então, tem alguns estudos que se aventuraram a tentar fazer as comparações. Mas a questão especialmente aquela dance sport que eu tô apaixonada agora, porque eles estão anos-luz na nossa frente em termos de periodização, né, Bá? Mas aí tem mais um problema, Mari, que eu acho que é a maior dificuldade pra gente na periodização e na recuperação. Qual bailarino que você conhece que, principalmente durante a formação, faz só balé clássico, ou só contemporâneo, ou só dança de salão? E dentro da dança de salão ainda é difícil, porque você tem várias outras modalidades dentro da própria dança de salão, né? Você não pode falar só dança de salão. Você vai ter o ballroom, você vai ter a salsa, você vai ter o samba, você vai ter o tango. Cada um é de uma forma diferente. Então, a gente não consegue trabalhar igual um ciclista, que é aquele movimento e pronto. Você não precisa mais se preocupar com outros. E nem... Vamos até falar assim, não vamos falar de ciclismo, não, porque o ciclismo é sacanagem, porque é uma atividade repetitiva. Cíclica, né? Que você faz o mesmo movimento durante muito tempo. O jogador de futebol, que tem que ter uma técnica boa, uma tática boa,
o jogador que é zagueiro é diferente do atacante, mas pelo menos você consegue trabalhar um pouco mais aquela capacidade dele. Porque ou ele Uhum. vai ser aeróbico ou ele vai ser anaeróbico, entendeu? Ou ele vai ser lá o goleiro, ou ele vai ser a pessoa que corre no campo inteiro. Então você consegue trabalhar, não? Ele não vai ser atacante e goleiro ao mesmo tempo, que é o que acontece um pouco na dança, né? Avacalhando a Uhum. nossa recuperação. Então, É, então, dependendo até do que você faz, né, do seu local na companhia, ou da sua característica como bailarino, você vai ter demandas metabólicas diferentes, né, exato. durante o seu dia, né? O bailarino ele é E, complicado porque ele tem que estar pronto para tudo. E é esse o nosso desafio. Porque nessa questão de estar pronto para tudo, a gente acaba não ficando pronto para nada, né? É. a gente tem que saber tudo e não sabe nada, né, Bá? Mas eu acho, Ó, Mari, mas esse é meu achômetro, tá? Isso aqui eu tô jogando aqui, tá. já que é um bate-papo, gente. Se fosse uma aula, eu não falaria isso, não. Mas já que é um bate-papo, é, eu acho que a gente vai conseguir caminhar melhor para avaliar a recuperação na dança por meio de marcadores fisiológicos do que tentar traçar o metabolismo da modalidade. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente conseguir usar medidor de lactato, esqueci o nome do outro, gente. Cortisol? Cortisol, marcador de cortisol. Aí a gente vai ter uma ideia melhor se o corpo do bailarino está descansado ou não depois de um determinado tempo. E aí a gente vai ter que ir Sim. brincando com essa situação. Porque mesmo que a É, gente fale, ok, balé clássico é isso, contemporâneo é isso. Além da mistureba toda, vem o coreógrafo, que é diferente, e vai trabalhar também tudo diferente. Então, dentro do balé clássico, você vai ter aeróbico, anaeróbico, lático, entendeu? Então, acho que a gente vai ter que essa exatamente. que é a importância de ter o profissional, né, Mari, dentro das escolas de dança, dentro das companhias de dança. Porque não existe É. resposta certa. Não existe. E é também, além de tudo, né? Além da individualidade de modalidade de dança que você dança, de característica do bailarino, né? Do que você é na companhia ou na escola. Existe a individualidade biológica. Se é uma pessoa, como você falou, tem um condicionamento cardiorrespiratório melhor, vai se recuperar mais. Quanto melhor condicionado o bailarino for, mais rápido vai ser essa recuperação dele, né? Então, isso também é diretamente proporcional, né, Bá? Isso que a gente fala que o bailarino não está preparado para aquilo que ele demanda. O bailarino está fraco no sentido de que a gente não está treinando ele de forma adequada. E aí ele também não consegue se recuperar, né? Quanto melhor condicionado ele tiver, mais fácil vai ser essa recuperação dele, né? E Eu gosto como de fazer brincar, isso é o ponto. eu gosto de usar uma imagem que é assim, porque as pessoas falam comigo, o balé machuca. Eu falo assim, não, quem machuca é você, tô brincando. Eles perguntam assim, quanto tempo que eu posso fazer balé? Qual que é o tempo máximo que eu posso fazer? Aí eu falo assim, gente, depende. Depende da seguinte forma. Se o seu corpo está preparado para fazer 5 horas de aula e você faz 7, você vai machucar. Se o seu corpo está preparado para fazer Uhum. 5 e você faz 4, você não vai machucar. Agora, para falar se o seu corpo dá conta de fazer 5, 7, 6 ou 8, vai precisar de um profissional adequado, fazendo vários testes que não são baratos, né? Aí até a Leda tá perguntando exatamente isso, né? Em quanto tempo esse descanso com pausa, começa a trazer perdas? Tem algum parâmetro? Porque algumas escolas indicam aos bailarinos ter no máximo uma semana de férias. Ai, gente. A gente já falou sobre isso, né? Também no. Quem que é isso? Que é isso? Primeiro assim, eu fico com raiva. Ai, respira. Não é com raiva, não, gente, mas me intriga essa história de Ela quer quem saber que sobre a perda escola de de dança. sobre a perda de performance, né? Assim, quanto tempo o bailarino vai ficar parado totalmente sem perder a performance? E aí ela tá falando que as escolas falam que uma semana no máximo de descanso, né? Gente, a questão é o seguinte: quando você para, você perde. É um dos princípios do treinamento.
Entendeu? Parou, perdeu, é isso mesmo, acontece. Só que essa perda, ela não é um absurdo, primeiro porque quanto mais treinado você é, quando você para, você Você perde. não vai voltar lá para aquela perda inicial, né, Bá? Quando você volta, você também volta para o estágio que você parou com mais rapidez, a menos que você esteja machucado. E o que que vai te causar esse Sim. machucado? A lesão. Então, eu, É. assim, sinceramente, É o que a dependendo gente chama de fase do de transição, né? exato. O que acontece é o que a gente tem que planejar é o seguinte: eu posso dar para o meu bailarino 1 mês de férias, eu posso dar as férias escolares do meu bailarino igual às férias do colégio. A única coisa que eu tenho que pensar é que a minha primeira apresentação não vai ser dia 2 de janeiro, né? Se eu dei dezembro, É. janeiro vamos dizer 2 de fevereiro. Se eu dei dezembro e janeiro de férias para os meus alunos, eu não vou querer que o meu bailarino dance na melhor performance dele no dia 2 de fevereiro. Mas lá para março, maio, Sim. talvez ele já esteja pronto para dar o melhor dele, como ele estaria se ele não tivesse tido. Bom, se, é, se ele não tivesse parado por tanto tempo, vamos dizer assim, entendeu? Mas a gente Uhum. sabe que tem que parar. Então, eu não acho que existe uma resposta para essa de quanto tempo Uhum. nesse sentido da escola de dança. Vai depender para quando que seu aluno vai dançar, vai ter um festival ou um concurso. Isso tudo é o que a gente chama de periodização do treinamento, que é o que eu trabalho, que a Mari trabalha, que tem mais umas gato pingado no mundo aí, no Brasil, trabalhando com isso. É. Falar em gatos pingados, ontem teve uma palestra maravilhosa, né? Que eu falei da Josiane. Quem não assistiu, tá no YouTube. Depois eu até falo sobre isso. Mas aqui tem mais perguntas. Ai, me perdi aqui nas perguntas, mas Aqui teve tem uma mais da Van, pergunta aqui da Vanessa sobre a preparação física e a musculação ser prejudicial. Agora, a Bárbara, gente, isso é muito louco, né? Porque a gente fala, né? Olha, gente, bailarino tá fraco, né? Tá fraco de força muscular, de potência, de condicionamento cardiorrespiratório. E aí, outro dia, Bá, eu vi uma pessoa que trabalha com bailarinos dizendo que a musculação não é adequada porque atrofia, né? E aí isso dá um calafrio na espinha, né? Assim, até lá fala em assim, cima, né? é, A musculação, gente, a fala assim. musculação é um treinamento de força que pode ser excelente para o bailarino se feito de forma adequada para o bailarino. Né? Esse imaginário que o bailarino tem de que ele vai pegar 2 quilos de halter e vai ficar gigantesco, né? Se fosse assim, bah, as pessoas só iam ter halterofilistas na rua, né? Só ia ter a galera do muscle na rua, porque não é assim, gente. A hipertrofia não é uma coisa assim. A gente precisa de um treinamento para hipertrofia adequado, no número de séries, número de repetições, na carga, no descanso adequado, na alimentação adequada. Então, assim, um treinamento de musculação para o bailarino é super bem-vindo, focado no bailarino, no que ele precisa fazer, é super bem-vindo, não atrofia ninguém. E eu gosto de lembrar muito daquela época, eu não sei se você lembra disso, mas quando eu era pequena, tinha uma modalidade chamada aeróbica, que elas dançavam, faziam umas coisas e tinha os negócios de força. E acho que aí eu descobri que até hoje tem. Acontece, né? Tem campeonatos no mundo, né? De dança aeróbica. E na dança aeróbica, elas são fortes e são flexíveis, né? Sim. Tem força, tem potência e são flexíveis. Então, assim, essa ideia do encurta, atrofia, né? Ó, tem ainda a aeróbica. Pois é, ainda tem. Outro É. dia eu até fiquei assistindo, gente. Então, essa ideia da musculação encurta, ou a musculação vai te deixar gigante, é papo furado, gente, Na né? A verdade, gente vou até falar assim, precisa. pode encurtar se você fizer o trabalho errado. Se você fizer uma pequena amplitude de movimento e não trabalhar da forma Sim, adequada. Mas já foi visto que o trabalho de força não atrapalha a flexibilidade. Muito pelo contrário, a flexibilidade atrapalha o treinamento de força. Então, é é o muito contrário a relação, né? contrário a relação, né? E aí os bailarinos ficam com essa história de que não pode treinar, não pode fazer musculação para dançar,
mas fica todo mundo lá alongando antes da aula. E isso vai atrapalhar a performance muito mais do que o treinamento de musculação. E lá na Com nossa aula certeza. de periodização, né, a gente falou também sobre o treinamento geral e específico. Então, o geral seria aquele treinamento que a gente vai trabalhar os grupos musculares com a funcionalidade que eles têm e tudo mais. E o específico seria os exercícios que a gente vai trabalhar que são próximos à modalidade que a gente está participando. Então, ao invés de fazer um leg press, Isso. por exemplo, a gente faria alguma coisa andeor, adaptar Sim. alguns movimentos. E essa isso é muito importante, porque mesmo a musculação pode ser utilizada adaptando os exercícios para trabalhar com os bailarinos. Então, assim, Exatamente. eu falo com todo mundo que faz também os nossos cursos, né? Que faz o licenciamento também para o Best Performance and Movement, né? Que é o método do bastidores. Eu imagino que para quem faz o seu método também, né, Mari? O balé. A gente fala, olha, beleza, isso é mais um método que você vai trabalhar com seus bailarinos. Não existe que só um método é adequado. A gente trabalha Sim. com meu método, o método da Mari, pilates, yoga, musculação, entendeu? Tudo. Também de que só pilates é essencial para bailarina. Só pilates e girotônico são adequados. Isso não é verdade. Só o pilates sozinho, o gyrotonic sozinho, não vão responder todas as perguntas, não vão te dar todas as ferramentas, né? Ontem, por falar nisso, ontem na live, né, da Josiane, surgiu essa pergunta, né, e ela falou sobre fisiologia da dança, e exatamente isso, né, sobre essa coisa do, e o Pilates seria um treino suplementar para bailarino, e aí o que ela colocou, né, o que a gente vem concordando aqui, é que tudo pode ser usado, mas só o Pilates, ele não vai gerar ali intensidade suficiente para atingir uma zona de treinamento que a gente está precisando atingir para os bailarinos, né? Para gerar mais adaptações no sistema cardiovascular. Então, só o Pilates não vai te fazer isso, só o girotônico não vai te fazer isso. Não existe uma modalidade que é a solução do mundo, né? Assim, que é a solução de tudo. Mesmo lá no curso, né, do Power Ballet Original, quando a gente capacita os professores, que a gente fala de preparação para bailarinos, é exatamente isso. Só o Power Ballet Original vai fazer tudo sozinho? Não vai. Eu vou precisar, às vezes, complementar com um treinamento aeróbico, com uma esteira, eu vou precisar complementar, às vezes, com outro treinamento de força. Não existe um método fechado que vá trazer para a gente todos os componentes que a gente precisa para a nossa saúde e a nossa performance, né? Tem alguma coisa aqui sobre o alongamento no final da aula. Sim, o alongamento, gente, de preferência numa sessão separada de treino, né? A Bárbara falou sobre isso, a gente já fez live sobre isso, tem uma live minha com a Flora, específica de alongamento, lá no Power Ballet Original, falando sobre isso, que o alongamento ele vai influenciar em outras capacidades físicas, sobretudo na força. Né? A Bárbara viu isso no estudo dela, a gente tem falado sobre isso bastante. Então, a sessão de alongamento deve ser trabalhada de forma isolada, de preferência. Se não puder, no final do treino, no final da aula, no final do dia do bailarino, e não no meio, e não o tempo inteiro, antes da aula, né? Aquela coisa do chega mais cedo para se alongar. Não, gente, não chega mais cedo para se alongar. Tá antigo, gente. Vamos pegar o conhecimento mais recente, porque o conhecimento muda, tá, gente? Tô falando que, assim, os professores estavam errados quando eles falavam isso, não. Mas isso é uma coisa que já modificou, entendeu? Então, a gente tem que seguir de acordo com as novas pesquisas, né? E tem mais uma coisa, Mário, só para não confundir, não é só no final da aula, é no final da rotina do bailarino. Do dia todo, do dia todo. Se o bailarino faz uma aula só, beleza, no final daquela aula. Se depois daquela aula ele ainda vai para outra, ensaio, não sei o quê. Vai ensaiar, vai não sei o quê, no final do dia. E outra coisa, a menos que você tenha
recuperação. Se você for uma companhia de dança, por exemplo, uma escola de dança que você vai trabalhar com seus alunos no período da manhã e no período da tarde, por exemplo, você até poderia fazer o alongamento no final do período da manhã, depois eles vão almoçar, tem 1 hora no mínimo ali de descanso, até poderia fazer o treinamento de flexibilidade no final de um turno, se você for dar uma recuperação de pelo menos 1 hora para que volte ao comprimento original. Contudo, essa 1 hora também não há consenso na literatura. Então, E essa 1 hora também é muito difícil de existir, né, Bárbara? É muito difícil de existir. Companhias profissionais, né, Mari? Que às vezes para eu tive... então, ó, vou dar o exemplo das companhias que eu trabalhei, né? Em geral, a gente faz a aula de manhã e tem 20 ou 30 minutos depois da aula para... Aí você, sei lá, troca de roupa, vai fazer uma ligação, não sei o que, e já volta para o ensaio. Então, você faz uma aula de 1 hora e meia, tem 20 a 30 minutos ali de intervalo para já começar o ensaio, né? E só que a única companhia que eu tinha 1 hora de intervalo foi na São Paulo Companhia de Dança. Que eu tinha, de fato, 1 hora de intervalo para almoço, assim. Mas, tirando a São Paulo, eu não trabalhei em nenhuma companhia que me desse um intervalo de 1 hora de almoço, né? Assim, isso é algo interessante, como nesses estudos que eles acompanharam bailarinos clássicos, ninguém tinha 1 hora de intervalo, né? Isso é muito louco, né? Porque a pessoa não consegue fazer uma refeição realmente durante o dia dela, né? E me lembra isso, me lembra a companhia uma companhia de vôlei, de um clube que eu dei aula, eu tinha uma escola de dança dentro desse clube, e aí eu lembro da companhia de vôlei, e eu lembro na época de conversar com o técnico da companhia, na época eu tava longe ainda de fazer educação física, de fazer mestrado, doutorado, tava longe, não passava nem pela minha cabeça isso ainda, né? Mas aí eu conversava, achei estranho, porque a companhia treinava de manhã, tipo de 9 às 11, depois eles trabalhavam de novo de tardinha, tipo de 6 às 9. E eu gente, que horário doido, você perde o dia inteiro e não sei o quê. Mas primeiro, eles eram profissionais daquilo, ganhavam para fazer aquilo. E aí ele falou, é por conta do ciclo circadiano e do melhor horário que a gente tem para trabalhar. Então, eles treinavam físico de manhã, quando o corpo ainda estava descansado, quando eles poderiam trabalhar numa alta intensidade. Depois, eles davam um período longo de descanso. E depois, à noite, quando o ciclo circadiano ainda está legal, eles trabalhavam a parte tática. A parte tática e técnica, né? Eu falei, isso seria perfeito, né, Bárbara? Exato, mas não é a nossa realidade, né? Porque o bailarino também não consegue sobreviver muito e acaba da dança simplesmente, né? Eita! Caiu, Barbicha! E aí temos que também, né, trabalhar exatamente, dar mais aulas, e aí é um outro problema, porque aí o bailarino normalmente ele sai da companhia e vai dar aula de dança. Vai. Ainda, né? Exato. Ó, eu queria mostrar aqui o estudo que eu estava falando anteriormente. Vou tentar virar aqui para a gente ver. Ai, deixa eu ver de quando que é esse estudo. Demanda de companhia profissional. Da Emily, fala aí o sobrenome. Barbicha. Eu não tô... sobe um pouquinho, só porque eu tenho... Emily Twitched. Emily Twitched. Yes, isso aí. Então, olha, esse estudo... É o Matt Ryan. Exatamente. Esse estudo saiu em 2010. E aqui ela acompanhou, então, 51 bailarinas, né? Deve ser provavelmente do Royal, né? Que no seu dia... Com os bailarinos do Birmingham Royal Ballet. Tá. Eu sei que o Ryan tem essa parceria com eles lá e normalmente faz estudo com eles. Então, aqui, ó, em um dia de aula, né, de trabalho, de 9 horas de trabalho, a gente vê ali o percentual por match. E o que é o match? O match é o equivalente de trabalho, né, que a gente consegue medir mais ou menos a intensidade que esse trabalho está sendo feito.
ali embaixo de 3 METs é uma intensidade bem baixinha, ali uma intensidade mais moderada, entre 3 e 6. E as intensidades mais altas, a gente vê que pouco são trabalhadas durante o dia a dia ali do bailarino. Você consegue ver, Bárbara? Consiga as mais escurinhas, né? Isso, as mais escurinhas, poucos são. Fica pouco tempo nessa intensidade mais alta, né? Durante o dia inteiro do bailarino. E aqui, ó, eles fazem sempre nos estudos deles essas divisões por categorias, né? Lá, principais, solistas, primeiros artistas e corpo de baile, né? E quem tem um tempo maior de trabalho no total é ali, ó, sempre os o corpo de baile, e aí vem depois, né? Os primeiros artistas, que é como se fosse um demissolista, né? Vamos chamar assim de demissolista. Mas em termos de intensidade de trabalho, no total, quem tem uma maior intensidade de trabalho diário são os solistas, tá vendo? Uhum. Que é significativamente diferente para as outras categorias, né? Para as outras positions, né? Então, o solista tem uma intensidade maior de trabalho durante o seu dia e um tempo também considerável. Sim. Consequentemente, é o solista que tem o menor descanso, né, durante o dia dele de trabalho. Não, Então, embora... o corpo de baile. Não, menor descanso. Menor... Isso aqui é o rest, ó. É o então, tempo de descanso. O tempo de descanso menorzinho, a barrinha menor, quem fica menos tempo parado durante o dia são os solistas. Quem fica mais tempo descansando é o corpo de baile, né? Que tem a barrinha maior. E isso faz a gente pensar, né, nessa coisa da eficácia do nosso trabalho. Se a gente tem um tempão trabalhando numa intensidade tão baixinha, será que não seria mais bacana a gente trabalhar o nosso dia a dia aí melhor dividindo as cargas entre os bailarinos? Primeiro, né, melhor dividindo as cargas entre os bailarinos. Ou, quando isso não é possível, pensar em trabalhar de forma mais eficiente, com um tempo mais curto, mas com uma intensidade maior, e aí dando um descanso necessário e adequado, né? Porque lendo esses estudos, a impressão que eu tenho é que a gente fica o dia inteiro sem descansar, mas sem eficiência. Porque isso não traz nenhuma mudança nas nossas... nenhuma mudança significativa, né, nas nossas capacidades físicas. Então, eu fico pensando assim, é como se a gente estivesse em pé o dia inteiro, sem função. Exato. Sem fazer nada, sabe? Só em pé. Ah, o que você fez? Eu fiquei o dia inteiro em pé. Mas pra quê? Ah, porque eu fiquei o dia inteiro em pé. É como se a gente estivesse em pé o dia inteiro, sem uma função adequada, né? Isso é uma uma boa imagem que você falou, porque se você ficar o dia inteiro em pé, você vai ficar cansado, né? À toa que a gente vai, né? Não é vai fadigar, né? Reclama de fila de banco, né? Exatamente, porque você vai cansar. Mas qual foi o retorno que você teve daquilo ali, além do cansaço, né? Exatamente. Então, pensar mais, eu acho que essa live de hoje, né, que a gente, vamos falar sobre isso, é para dar um start nesse tipo de pensamento, né, Bá? Qual o retorno que a gente tem disso? Qual o retorno que eu tenho de manter o meu aluno 1h30, mais 3 horas de ensaio? Isso está sendo produtivo para ele? Ou é melhor eu otimizar o meu treino, otimizar o meu ensaio e dar um descanso para ele se recuperar? Dar um descanso físico, mental, fazer um outro tipo de exercício para que ele se recupere. A Leda até falou assim, um alongamento regenerativo. Alongamento regenerativo não tem, mas existe o repouso, né? A recuperação, que a gente fala que é regenerativo. Quando a gente diminui um pouquinho a intensidade do exercício que a gente está fazendo, né? Diminui o volume, mas continua fazendo alguma coisa, né? Uma aula mais tranquila. Fala de novo, Bárbara. Talvez o que a Leda tenha sugerido aqui seria
utilizar o alongamento dentro do trabalho regenerativo, né? Que pode ser utilizado. Sim, sim. O alongamento, por exemplo, ele pode ajudar a absorver o ácido lático produzido depois do exercício. Então, tanto que quando você faz um exercício muito pesado, a primeira coisa que você quer fazer é dar uma alongada depois. O seu corpo mesmo já, né? É, Você aquele tem bem-estar, né, depois do alongamento, né? Então, além de reorientar as fibras para caso tenha tido uma microlesão, elas recuperarem no comprimento original, evitar qualquer tipo de bololô que vai ter lá, né? E vai gerar fibrose, Uhum. qualquer outra coisa desse tipo. Então, o alongamento pode ser usado, sim, dentro do trabalho regenerativo, né? Pode, Barbite, eu acho que a gente tem isso, sem ser alongamento de rasgação. Isso sim, Ledinha, com certeza. Num trabalho ali de transição, né? Tem uns estudos novos, inclusive do Ryan, que apesar de eu ainda discutir com ele, assim, já batemos boca sobre esses trabalhos dele, mas ele uma coisa interessante, né? Um resultado interessante que ele achou foi exatamente que para melhorar a flexibilidade, você não precisa de fazer um alongamento muito intenso, porque o alongamento muito intenso ele vai ter as microlesões e essas microlesões elas Uhum. respostas inflamatórias que precisam ser recuperadas. Então, se você faz uma série de alongamento que ela é um trabalho de flexibilidade, que ele é menos intenso, ele vai te dar um resultado que é um pouco menor, mas você não vai necessitar de tanta Tanto recuperação. tempo descansando. Você poderia treinar de novo, que é a nossa realidade. Como a técnica da dança ela é muito complexa, a gente precisa trabalhar com frequência, mas isso não significa que a duração tem que ser muito grande e que a intensidade também tem que ser alta. Essa que é a nossa, já Sim. que tem que trabalhar com grande frequência, né? Talvez a gente diminua a duração e aumente a intensidade, ou às vezes diminua a intensidade e aumente a duração. Mas tudo grande do jeito que a gente faz não é a melhor opção, né? Sim, sim. Barbite, acho que a gente tem 3 minutinhos. Eu ia falar um pouquinho sobre o monitoramento da recuperação, mas eu não sei se vai dar tempo, né? Mas você Vamos já falou guardar, aqui de algumas análises. Hã? vamos, vamos guardar esse assunto para fazermos uma de recuperação segunda etapa, porque aí podemos realmente conversar um pouco mais sobre isso, Isso, que eu a acho que gente. isso ainda precisa ser melhor discutido, né? Sim. Mais melhor discutido. Algumas ferramentas, eu queria falar, se a gente vai guardar então para uma próxima, algumas ferramentas acessíveis para a gente fazer essa análise de recuperação do bailarino para o dia seguinte, como questionários e Sim. ferramentas que a gente pode monitorar. Hoje em dia, a variabilidade da frequência cardíaca, que foi o que eu estudei no meu mestrado, a gente tem como fazer pelo celular, né? Uma medida que você pode ir acompanhando aí, monitorando a adaptação do bailarino, do atleta ao treino e a sua recuperação. Quando a gente vê que o sistema simpático está sempre muito alto, é um alerta de que esse bailarino está entrando em burnout, né? Entrando em overtraining. A Ai, gente pode falar sobre isso numa próxima live, né? é, com certeza. Mas eu queria agradecer, Mari, muito, muito na verdade, você que fez o convite dessa vez e eu fiquei muito É. honrada. É. Então eu falei, vamos falar, vamos falar, vamos falar essa semana. Vamos falar, é assim. Arrasante. Muito obrigada, muito obrigada. Adoro. Obrigada a você, Barbicha. É um prazer estar com você sempre debatendo essas ideias, é muito bom. E obrigada, pessoal, que assistiu. E essa live depois vai ficar disponível pra gente no IGTV e depois a gente vai colocar tanto no canal do YouTube quanto na plataforma do Bastidores para vocês acessarem qualquer hora que vocês quiserem, para quem não conseguiu perder tudo, para quem perdeu um pedacinho, ou para quem quiser indicar também para os coleguinhas, né? Indiquem para os coleguinhas. Isso. Vamos começar a pensar sobre isso, vamos começar a falar sobre descanso, treinamento adequado, qualidade do treino, né, Bá? Com certeza. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Acesse a Mari, né, pelo Power Balé, e o Bastidores Treinamento também. Vocês conseguem tirar essas dúvidas junto com a gente, né, Mari? Verdade. Ai, ó, a Mônica entrou na hora de sair. Mônica, acabou, Mônica. Ai, assiste depois. Tá fechando. Um beijo, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo, beijo.